que tanto sofrimento? Pra que tanta indecisão? Altas ondas te cercaram, navegou sem direção, na beira do abismo, no meio do mar, remando sozinho, gritando pro ar: tem alguém aí que está a ouvir? Não deixe morrer aqui, não. Está tão escuro, tenho medo e não durmo, quero encontrar a salvação. Jesus te ama tanto e nunca te esqueceu, ainda que a mãe esqueça o filho que é teu. Pois quem te tocar vai ter que encarar o medo de Deus. Por ti numa cruz ele um dia morreu, com letras de sangue o seu nome escreveu. Morreu numa cruz, mas ressuscitou pra salvar você e eu. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui nesta noite, porque Ele ressuscitou para nos dar vida. Aleluia, Jesus. Se entregares a Jesus de corpo e alma e coração, acharás descanso e paz, encontrarás perdão. Com o mestre no barco terás proteção, andarás seguro em meio à escuridão. Vão dizer de você, quem te viu, quem te vê, você é um milagre. Todos vão entender que vem de nascer, eu já tinha te escolhido. Jesus te ama tanto e nunca te esqueceu, ainda que a mãe esqueça o filho que é teu. Pois quem te tocar vai ter que encarar o medo de Deus. Por ti numa cruz ele um dia morreu, com letras de sangue o seu nome escreveu. Morreu numa cruz, mas ressuscitou pra salvar você e eu. Morreu numa cruz, mas ressuscitou pra salvar você e eu. Aleluia, que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Na virada do ano eles vão estar também aqui adorando, exaltando ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Nosso pastor Valdir. Aleluias. Vamos passar então para o nosso pregador, nosso irmão Raul, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. E a igreja pode adorar o Senhor, pode glorificar Ele. Aleluia, porque nosso Deus está presente. Aleluia, Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Estamos felizes, né? Nessa noite, louvando, engrandecendo, exaltando ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 35, até o versículo de número 41, que disse assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia, e ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre,
não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até ao vento e ao mar lhe obedecem? Amém? Graças a Deus, né, irmãos? Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma história muito bonita, uma história muito bem contada pelos evangelistas, né, que relata a história da região da Galileia, aonde existia um grande lago, aonde dizemos um mar de água doce. Ele tem 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. De um lado está Israel, e de um outro lado existia uma região chamada Decápolis, que era 10 cidades que compunham uma região. Jesus estava provavelmente ali em Cafarnaum, aonde passou o dia ensinando, orientando, falando com os seus discípulos. E quando já foi à tardezinha, quase anoitecendo, chamou os discípulos e disse: entramos no barco e vamos para o outro lado. E então eles entraram e começou a andar com o barco. Se a gente olhar pelo mapa, dá mais ou menos, está quase que de comprido de Cafarnaum para Gadara, aonde era o destino deles. A gente vê que tem uma média de uns 18 quilômetros de distância. Por isso era uma distância o suficiente para que Jesus se acomodasse sobre o barco e pudesse dormir um pouco, porque não ia chegar tão rápido. E quando a embarcação vai andando dentro do mar, de repente começa ali uma grande tempestade. O vento vem e começa a agitar as águas, e as ondas vêm subindo e começa a entrar água dentro do barco. E ali os discípulos, eles tentaram de muitas formas, dentro das limitações humanas, tentaram manter a embarcação firme, tentaram de todas as formas. Quando eles viram que venceram, que não tinha mais condição, os limites humanos tinham se acabado, gritaram e clamaram a Jesus que não deixasse que eles perecessem. Então Jesus se levanta e para o vento e diz ao mar: acalma-te, mostrando o poder do nosso Jesus. O que nós aprendemos, irmãos, em uma noite que nós separamos assunto como esse, nós podemos perceber que naquela embarcação tinha tudo para não acontecer nenhuma catástrofe, para não acontecer nenhum acidente climático, porque ali estava o Filho de Deus, completamente diferente da embarcação que tinha um desobediente chamado Jonas, que estava indo na contramão do desejo de Deus, e ali justificava aquele maremoto que estava acontecendo. Mas ali não, ali estavam os discípulos de Jesus, e ali estava o Filho de Deus. Mas o que nós aprendemos é que Jesus, ele não veio apenas para acabar os problemas. Desde o nascimento de Jesus, os problemas não pararam de existir. Aquela embarcação, ela não estava isenta de que nela pudesse ter problemas. O mar não estava isento de que ele podia se agitar. Uma coisa é o mar se agitar, uma coisa é ter o problema, outra coisa é o problema ser superior a Jesus, porque isso nunca houve. Então na vida, ela é uma embarcação. Vamos imaginar a nossa vida, como disse aqui a irmã Evinha, que desde o início, final do ano passado, nós entregamos esse ano nas mãos do Senhor, pedimos a Deus que Ele conduzisse a vida da igreja, mas isso não nos eximiu de passar por turbulência, isso não nos brindou de que nós pudéssemos estar expostos às catástrofes que viessem. Não, a diferença foi que Jesus estava na nossa embarcação. E esse é o motivo
de que todo o tempo que se passou durante esse ano, diante de todas as dificuldades enfrentadas, as lutas, nós tivemos a certeza que no momento em que as nossas limitações humanas, as nossas forças não tinham mais condição de superar, nós clamava Senhor, e Jesus dizia: acalma-te, mar. E nós mantivemos no trajeto, como aqueles discípulos. Precisamos entender, irmãos, que a nossa embarcação, a nossa vida, ela não pode estar sem Jesus, porque há uma possibilidade de naufrágio, há uma possibilidade de que acidentes climáticos possam nos levar à derrota, mas Jesus estando, tudo facilita, e nós a cada dia conhecemos Ele melhor, a cada dia aproximamos mais dEle, porque as necessidades faz nós conhecer melhor. Quando Deus Ele nos prova, não é para que Deus possa nos conhecer melhor, é para que nós possamos conhecer Ele melhor. Os discípulos, quando viram aquilo acontecer, perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mostrando que os discípulos a cada dia tinham mais o que conhecer de Jesus. Nós, com a história bíblica e com o tempo que passa, quando nós vencemos, nós não perguntamos: quem é esse que até o mar lhe obedece? Não, nós falamos assim: esse aí foi quem criou o mar, esse aí foi quem criou o vento, esse aí ele participou lá na formação do homem, porque ela era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse aí é o criador de tudo, não tem como o mar não te obedecer. Portanto, que nós possamos aprender a lidar na vida, que uma vida com Cristo não é uma vida sem problemas. Uma vida com Jesus, dentro dela, não quer dizer que não vai vir turbulência. A única coisa é que Ele tem todo o poder. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Jesus, aonde Ele passava, havia um diferencial. Lá na região de Israel, aonde Ele viveu quase a grande maioria do seu ministério, quando Ele chegava na cidade de Naim, que Ele ia entrando, vinha uma mulher que tinha perdido o único filho, e ela era viúva, era a única esperança. Jesus chega e Jesus manda parar o trajeto, cancela o enterro, ressuscita aquele menino e devolve para a sua mãe. Jesus, quando Ele estava lá em Cafarnaum, dentro da sinagoga, entrou uma mulher de lá que há anos ela era encurvada, e Jesus, ao ver ela à distância, disse: ei, está escurada, e ela se endireitou. Logo em seguida a esse texto, Jesus vai andando para ir à casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, e vem uma mulher e toca na orla das suas vestes, e Jesus disse: ei, quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E os discípulos diziam: a multidão te oprime. Jesus disse: mas alguém me tocou. E ali estava, irmãos, uma mulher que ela estava proibida de estar naquele local, porque ela tinha um fluxo de sangue. Ela era considerada imunda segundo o Levítico. Ela estava em um lugar onde ela não deveria estar, e ela trêmula, e Jesus disse: quem me tocou? E ela disse: ah, Senhor, eu há tantos e tantos anos gastei tudo que tinha com a medicina, e agora eu toquei e o Senhor me curou. Esse Jesus, Ele não pode estar fora do nosso barco. Esse Jesus, Ele não pode estar fora do nosso planejamento anual, porque Ele estando dentro da nossa embarcação, irmãos, os problemas podem vir, eles podem acontecer,
Mas um combustível, uma essência chamada fé, que existe dentro do crente, faz com que ele clama ao Senhor e os problemas são vencidos. Que nós não possamos nos curvar diante de todas as catástrofes que pode vir, que seja dentro da enfermidade, que ela seja emocional, que ela seja financeira, que ela seja contra o Estado, porque todos que confiaram no Senhor venceram, ainda que enfrentando reinados. Quando Israel foi levado ao cativo babilônico, levaram 3 jovens, que lá em Israel se chamava Misael, Ananias e Azarias. Foi levado para a Babilônia, e lá outros deuses eram adorados. Mudaram o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles não perderam de vista a fé que eles foram ensinados. Eles ouviam os seus pais na fé dizer: diante de nós o mar teve que abrir, o sol parou, e eles eram fiel ao Deus de Israel. Até que um dia o rei resolve colocar ali uma estátua de 25 metros de altura, e houve uma determinação que todos tinham que prostrar e adorar, e eles resistiram, e muito rápido chegou aos ouvidos do rei, e o rei, quando chamou, depois de interrogá-lo, disse: ei, vocês conhecem o meu poder, ninguém pode livrar vocês da minha mão. Eles disseram: olha, rei, ainda que o nosso Deus não nos livrar, nós jamais adoraremos outro Deus. E ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e os homens que levaram e que jogaram por cima foram fulminados pelo fogo. Eles foram amarrados e jogados ali dentro, e de repente o rei começa a caminhar, e o rei olha e disse: nós jogamos quantos lá dentro da fornalha? Eles disseram 3. E o rei disse: eu vejo 4. E o 4, ele tem a aparência do Filho dos deuses. Aqueles jovens deixavam que Deus estivesse na direção, e que nós possamos, a todos os momentos da nossa vida, irmãos, deixar Jesus na condução da nossa vida. Como eu já disse, todos os nossos projetos, Jesus tem que estar dentro dele, porque na caminhada, mesmo que a causa seja nobre, nós estamos expostos. Aquela embarcação, ela estava indo para Gadara, e ali existia um homem, que ele vivia nos sepulcros, dia e noite gritando, atormentado. Era uma vítima dos demônios. Aquele homem andava nu, cortava com uma pedra, e de repente, quando a embarcação chega do outro lado, ele vem ao encontro de Jesus e diz: Jesus, por que vem nos perturbar? Jesus diz: qual o seu nome? Ele disse: Legião, porque eram muitos demônios que oprimiam aquela vida. Aquele homem vivia, irmãos, de uma condição subhumana. Ele era amarrado sobre as correntes, os pés eram amarrados sobre ferrolhos, e nunca conseguiram deter. Ele quebrava tudo e saía destruindo. Vivia jogado junto com os sepulcros. E Jesus ali então ordena, e aquele moço é liberto. Jesus deu a autorização que os demônios entrassem em uma manada de porco, quase 2.000, eles desceram, acidentalmente caíram dentro do mar, e quem olhava correu na cidade e começou a dizer: olha, aconteceu algo. E quando eles voltaram, que eles chegaram àquele homem que andava nu, que se cortava,
estava sentado, limpo, bem cuidado e conversando normalmente. Já tinha acontecido uma reintegração social na vida dele. Então eu posso dizer para os irmãos que eles não estavam indo para uma festividade, não estava indo para uma troca de presentes, não estava indo para uma confraternização, estava indo para uma causa nobre, estava indo para uma causa dos céus, mas isso não impediu que acontecesse um mar revolto. Então, ainda que você seja fiel ao Senhor, ainda que você esteja em uma caminhada, saiba que nós estamos expostos a enfrentar maremotos. A nossa embarcação, ela está condicional a enfrentar dificuldade. Mas Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro da nossa vida. Quando as suas condições humanas, suas limitações não suportar mais, clame a Ele, chama por Ele, que Ele vem e resolve o nosso problema. A coisa mais linda do mundo, irmãos, quando Jesus vem voltando, aquele homem então resolve seguir a Jesus, e aí é o que mais apunhala a nossa alma, e nós nos alegramos, porque aquele homem, ele tinha uma família. E Jesus então vem para ele e diz: olha, volta para a sua família. Esse é o nosso Jesus, que transforma vidas, que muda vidas. Esse é o nosso Jesus, que transforma do lixo para o luxo. Todos nós que aqui estamos, se fizermos uma retrospectiva, uma avaliação na nossa vida, e lembrar de onde nós saímos, e aonde nós chegamos, porque nós deixamos Jesus entrar dentro do nosso barco, porque na sua embarcação ele teve espaço, e quando tudo parecia que ia acabar, você clamou a Ele, e Ele, acalma-te, e as tempestades teve que parar. Eu ouvi aqui um louvor, que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não desse frutos, nós temos que adorar o nosso Deus. Ainda, irmãos, que venha a morte, vamos pensar como Paulo: o meu viver é Cristo e a morte é ganho. Que venha o que vier, Jesus estando na nossa embarcação, não tem nenhum problema, Ele acalma, Ele conduz a nossa vida. E isso foi alvo de ser contado nos evangelhos, de hinos que foram escritos. Mas o nosso Jesus, Ele não é apenas para aquela época. O nosso Jesus continua fazendo história. O nosso Jesus continua. E eu quero dizer para os irmãos que na minha história tem o autógrafo do nome de Jesus. Eu tenho duas histórias, uma antes de conhecer Jesus e uma outra de quando Jesus entrou na minha embarcação. E quando Jesus entrou na minha embarcação, até as derrotas foram com vitória, até as percas vieram com ganho. Ele só me fez vencedor, mesmo nas derrotas, mesmo nas dificuldades. Jesus me alegrou, e eu atravessei a tempestade cantando, e a embarcação vai assim, ó irmãos, rumo à calmaria, e eu vejo Ele sentado na minha embarcação, e eu sinto Ele presente na minha embarcação.
Eu posso dizer para os irmãos que o ano de 2021 foi um dos melhores anos da minha vida. Foi um ano de vitórias, um ano de alegria. Estou atravessando o mais feliz final de ano dos meus últimos 20 anos. Sabe por quê? Porque na minha embarcação eu tenho a certeza que Jesus está. E durante esse ano, todas as vezes que a coisa balançou, eu clamei a Ele, e Ele: acalma-te. Que Deus possa abençoar os irmãos, e voltamos com uma certeza: Jesus tem que ter lugar na embarcação da nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor? Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Coisa maravilhosa, né? O último culto do círculo de oração deste ano, né? Deste ano. Que Deus abençoe as nossas irmãs, abençoe toda esta igreja. Acabamos de ouvir Deus falando conosco desde o início do trabalho, né? Através dos louvores e também da ministração da palavra do nosso Deus. Coisa maravilhosa é nós estarmos aqui, irmãos, alimentando desta palavra tão maravilhosa que veio preencher, né, todos os requisitos para que nós possamos terminar esse ano bem espiritualmente, em todas as áreas, né? A Bíblia Sagrada, ela declara que os sinais, as bênçãos, elas seguem a gente. Eu costumo dizer que elas perseguem a gente, elas vão seguir a gente, né? Porque nós estamos debaixo das mãos do Todo-Poderoso, irmãos, e Ele é que tem cuidado da gente, tem cuidado de nós. Deus abençoe as nossas dirigentes do ciclo de oração. A primeira dirigente, nossa irmã Helenice, segunda dirigente, nossa irmã Alessandra, minha esposa, a terceira, nossa irmã Maura, a quarta, nossa irmã Dilma, e Deus abençoe todas as irmãs do ciclo de oração que esteve aqui orando por nós, ou em casa, ou na rua, andando, trabalhando, né? Mas sempre em oração, e é por esta razão que Deus tem nos abençoados, né? E nós estamos aqui testificando, nosso irmão Raul ministrando a palavra e testificando da bondade e a misericórdia de Deus que lhe seguiu, né? E está seguindo todos nós, e é por isso que nós temos, irmãos, total liberdade, alegria de dizermos, ainda que passamos por alguma situação difíceis, mas nós sabemos, irmão, quem está conosco é o Todo-Poderoso, e Ele está no controle de tudo, né? De tudo. Que Deus abençoe também. A mãe Leni está aqui, a mãe, mas o filho está cultuando a Deus lá, ele está em Uberlândia, né? Lá em Uberlândia, nos assistindo pelas redes sociais, né? Que Deus abençoe todo mundo que está pelas redes sociais. Nós estamos sendo transmitidos por mais 6 páginas, sem ser a minha, né? Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos que estão cultuando com Deus lá, que é o culto no lar. Nós estamos aqui adorando a Deus, e os que estão nos ouvindo, nós estamos aqui orando também por eles, que são bênção na vida desta igreja, né? Nós temos a ajuda aqui de uma irmã Nádia que está nos acompanhando, que já nos beneficiou, já nos ajudou aqui nessa igreja. Irmã mora lá longe, mas quem sabe um dia ela vai estar nos vindo aqui. O filho dela é carreteiro, né? De repente um dia passa aqui para ela também testemunhar que também está cultuando lá do seu lar, da sua casa, e está nos ajudando a adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Deus abençoe os nossos irmãos daqui de Uberlândia, né? Filho da nossa irmã Lena, deve precisar ficar aí até mais na frente, mas vai embora, né, irmã Lena? Já foi, uns já foi embora, já, né? Já chegou lá. Deus abençoe, né? Veio aqui, cantou bonito para Jesus, né? Que coisa maravilhosa, né?
Deus abençoe também o casal que está ali, que eu esqueci o nome, é Vitor? Hugo. E a esposa Fernanda. Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? E fica aqui conosco. Se for morar aqui, né, voltar para cá, fica aqui com a gente para nos ajudar a adorar a Deus, exaltar o nome desse Deus poderoso. Vamos ficar sobre nossos pés, irmãos, orando e agradecendo a Deus por tudo, né? Já vamos voltar para casa tão bem, né? Há muitos irmãos que não pôde estar aqui, nós vamos para lá encontrar com aqueles que ficou em casa, e esse também vai ser abençoado através de nós, irmãos, né? São edificados através de nós. Que coisa maravilhosa. Vamos orar. Poderoso e eterno Pai que está no céu, obrigado, Jesus. Obrigado de estarmos aqui cultuando, de estarmos aqui junto com o ciclo de oração. Obrigado pela vida de todos os nossos irmãos, de todas essas irmãs. Meu Pai, os visitantes, que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa. Abençoar os nossos irmãos que estão pelas redes sociais, irmãos mais perto, mais longe, nosso irmão Bertinho lá em Uberlândia. Abençoe toda a tua igreja, abençoe todo o teu povo. Nós profetizamos e nós declaramos isso em nome de Jesus. Irmão, diga amém.